começar esse sétimo dia com a graça de Deus. Mais um dia aqui. Depois, no final, se vocês quiserem falar alguma coisa, tá? Sobre como está sendo, vocês podem falar. Mas, desde já, Deus tem feito muitas coisas nas nossas vidas. Acredito que na vida de vocês também, né? Porque eu tenho colhido muitos frutos espirituais e eu espero que vocês também estejam. Estamos e estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glorioso Patriarca São José, protetor e padroeiro da Igreja Universal, obtendo minha graça de amar a Igreja como mãe e de a honrar como verdadeiro discípulo de Cristo, rogo-vos que veleis sobre o seu corpo místico, como outrora velaste sobre Jesus e Maria. Protegei o Santo Padre e os bispos, os sacerdotes e os religiosos. Alcançai-lhes santidade de vida e eficácia no apostolado. Guardai a inocência da infância, a castidade da juventude, a honestidade do lar, a ordem e a paz na sociedade. Amém. Rogai por nós, São José, protetor da Santa Igreja, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência, vós dignastes de escolher o bem-aventurado São José para esposo de vossa Mãe Santíssima. Concedei-nos que aquele mesmo que na terra veneramos como protetor, mereçamos tê-lo no céu por nosso intercessor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Antes da gente parar para pedir a nossa graça, quero colocar a filha da nossa amiga, que mais um dia ela pediu oração, então a gente coloca sua filha e toda a sua família. Nesse momento, cada um pede-se agora a graça que necessita conseguir. Para melhor alcançar as graças pedidas, rezaremos 7 Pai Nossos e 7 Ave Marias, e 7 glórias ao Pai, em honra das alegrias e das dores do nosso glorioso patriarca. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glorioso São José, que fostes exaltado pelo Eterno Pai, obedecido pelo Verbo encarnado, favorecido pelo Espírito Santo e amado pela Virgem Maria. Louvo e bendigo a Santíssima Trindade, pelos privilégios e méritos com que vos enriqueceu. Sois poderosíssimo, e jamais se ouviu dizer que alguém tenha recorrido a vós e fosse por vós desamparado. Sois o consolador dos aflitos, o amparo dos míseros e o advogado dos pecadores. Acolhei, pois, com bondade paternal a quem vos invoca com filial confiança, e alcançai-me as graças que vos peço nesta novena. Eu vos escolho por meu especial protetor. Sede, depois de Jesus e Maria, minha consolação nesta terra, meu refúgio nas desgraças, meu guia nas incertezas, meu conforto nas tribulações, meu Pai solícito em todas as necessidades. Obtendo-me finalmente, como coroa dos vossos favores, uma boa e santa morte na graça de nosso Senhor. Amém. Amém. E eu tirei print aqui para falar para vocês de uma coisa que eu vi. Hoje o tema é patrono da igreja, não é isso? Mas eu vi uma coisa que eu queria trazer para cá, que são virtudes de São José para serem imitadas no cotidiano. Na verdade, isso foi uma aula que a minha irmã deu sobre São José, e hoje eu achei isso do nada, assim. E eu falei, já que eu achei, eu vou falar, né? E eu vou falar rapidamente para também não tomar conta do tempo de vocês, mas hoje é segunda-feira e é um ótimo dia para recomeçar coisas e para dar start em coisas que a gente não fez ainda, né? Segunda-feira é sempre o primeiro dia da semana e a gente tem isso, vamos fazer, vamos acontecer. Então, esse é um ótimo dia também para a gente listar essas coisas que a gente pode aprender com ele no nosso dia a dia. Número 1,
o silêncio interior. São José não tem nenhuma palavra registrada nos evangelhos, mas as suas atitudes falam alto. Aprendemos a agir mais e a reclamar menos. Aprendemos a ouvir mais e falar menos. Porque muitas vezes a gente fala demais, né? E a gente silencia de menos. Então, uma das primeiras virtudes que a gente precisa e pode aprender com São José é sobre o silêncio, a importância do silêncio não somente externo, mas o silêncio interior, dentro de nós. Que muitas vezes a gente até está calada externamente, mas dentro de nós tem se levantado uma tempestade maior do mundo, né? Então, que a gente aprenda a silenciar esse nosso interior. E como é que eu aprendo, Thaisa? Como é que eu faço isso na prática? É quando você for fazer a leitura da Bíblia, a leitura do Evangelho, para ali um momentinho, fica calado, silencia, reza em silêncio, assim a gente aprende a silenciar o nosso interior. Segundo, obediência à vontade de Deus. Diante do anúncio do anjo, ele confia e faz o que o Senhor pede. No cotidiano, isso significa fidelidade, mesmo quando não entendemos tudo. Às vezes acontecem coisas na nossa vida e a gente simplesmente só reclama. A gente não entende, a gente fica indignado, e muitas vezes Deus só nos pede que a gente seja obediente à vontade dele. Se ele ordenou que é para a gente ir para a direita e que é para esse prato cair no chão, amém, louvado seja Deus. Que a gente seja mais obediente àquilo que Deus tem nos dado e nos feito viver no nosso dia a dia. Sei que muitas coisas acontecem fora do nosso controle, é normal, mas que a gente aprenda a ser mais grato e menos ingrato, reclamar menos. Porque eu acho que quando a gente começa a reclamar demais, a gente atrai não coisas boas para a nossa vida. Eu não sei se vocês concordam, mas eu penso muito assim. Se a gente reclama demais, se a gente só murmura, se a gente só vê o lado ruim das coisas, a gente para de ver, como diz Santo Agostinho, eu acho. Eu não vi a graça que passou despercebida na minha vida. E eu temo isso, sabe? Eu temo a graça que passa e eu não percebo. Muitas vezes porque a gente não silencia, né, que é o primeiro ponto. Segundo, porque a gente não obedece às coisas que acontecem na nossa vida, a gente não vê as graças que passam na nossa vida no dia a dia. E às vezes as graças não vêm vestidas de grandes coisas, não vêm vestidas de grandes milagres, mas às vezes é nas coisas pequenas mesmo. Hoje, um dia desse, eu tenho um porteiro que eu gosto muito. E quando eu passei por lá, eu falei, por que eu não posso ser amável com ele? E aí, quando eu fui fazer o meu lanche da tarde, eu fiz um lanche e levei lá para ele. E, gente, ele me agradeceu tanto que parecia que eu tinha feito algo extraordinário, sabe? E eu só fiz um complemento do meu lanche e levei para ele. E na mesma hora eu falei, Senhor, que eu observe mais o Senhor nessas ações, porque às vezes a gente passa despercebido as coisas, porque a gente está tão focado em grandes coisas, em grandes milagres, em grandes e extraordinárias coisas, que a gente esquece das pequenas coisas. Então, naquele dia, eu me encontrei com o próprio Senhor, que muitas vezes eu passo lá na portaria, às vezes eu não dou nem bom dia ou boa tarde, né? E às vezes eu faço isso mesmo com o Senhor. Às vezes o Senhor passa por mim diversas vezes e eu simplesmente trato como se não fosse ninguém. Então, que a gente não deixe as graças passar despercebidas na nossa vida, porque são muitas. Não são grandes e extraordinárias, mas na maioria das vezes são as pequenas, as mais simples. Terceiro, justiça. A Escritura o chama de homem justo. Justiça aqui é retidão de coração, coerência entre fé e vida. Ele era um homem justo, então que a gente também seja justo. Às vezes a gente julga situações, a gente fala de coisas, a gente precipita algumas situações, quando na verdade está nos faltando ser uma pessoa justa. Então que a gente analise e seja mais coerente diante de tantas coisas na nossa vida. Quarto, castidade e pureza de intenção. Viver um amor verdadeiro, livre e totalmente voltado ao plano de Deus. E aqui, quando fala castidade, não é somente para a gente que é solteiro, né? Assim, solteiro no sentido de não ser casado ainda. Mas a castidade é a pureza da alma, porque todo mundo pode ter essa pureza da alma. E São José, ele foi puro. Então, que a gente peça essa graça a ele, que alimente em nós a pureza no nosso coração. A pureza, porque tem alguma passagem que fala assim, para o puro, tudo que vê é puro. Quando a gente está impuro, tudo que a gente vê à nossa volta é impurezas. É o nosso olhar maldoso, é a forma como a gente julga as coisas ao nosso redor. Às vezes uma pessoa está tendo uma atitude e a gente julga algo que nem na verdade é, mas porque não está
está nos faltando pureza. Então, que a gente peça a graça a São José de adquirir essa virtude que ele tanto tem, que é a pureza. Quinto, responsabilidade. Assumiu a missão de guardar a Sagrada Família com coragem no dia a dia. Isso se traduz em compromisso com a família, trabalho e vocação. Que a gente aprenda a ser mais responsáveis com aquilo que Deus coloca na nossa mão, seja o nosso trabalho, seja a nossa família, seja o que for, mas que a gente cuide como um tesouro inestimável todas essas coisas que o Senhor coloca nas nossas mãos e nas nossas vidas. Sexto, humildade. Escolhido para a maior missão depois de Maria, permaneceu oculto, faz o bem sem buscar reconhecimento. Tem uma oração que eu gosto muito de rezar, que é a ladainha da humildade, que ela fala assim: do desejo de ser amado, livrai-nos, Senhor. Porque muitas vezes a gente quer ser o primeiro em tudo, a gente quer ser o melhor em tudo, a gente quer ser destaque em tudo, quando na verdade o Senhor fala que aqueles que querem ser os primeiros serão os últimos, e os últimos serão primeiros. A gente precisa ter humildade para não querer sempre o melhor lugar, para a gente não querer sempre o melhor destaque, para que a gente guarde o nosso coração e deixe que o Senhor nos mostre, né? Que deixe que o Senhor faça com que a gente se apareça. Sétimo, trabalho digno. Ontem, né, foi sobre o trabalho. Como carpinteiro santificou o trabalho simples. Ensina-nos a oferecer a Deus, ensinando-nos a oferecer a Deus nossas tarefas ordinárias. Eu falei sobre isso aqui ontem, né? A importância da gente santificar o nosso trabalho. Eu penso que a carpintaria é um trabalho tão simples, né, e ao mesmo tempo tão extraordinário, porque não é qualquer pessoa que monta um móvel, que faz coisas com madeira, que manuseia isso. Mas era visto como um trabalho simples, e ele santificou aquele trabalho simples e ordinário. Então, que a gente também faça isso com as nossas tarefas, com as tarefas do nosso dia a dia. Oitavo, coragem nas dificuldades. Fugiu para o Egito para proteger Jesus. Virtude para enfrentar crises sem paralisar. Muitas vezes acontecem situações difíceis na nossa vida e a gente tende a paralisar, né? Então, que a gente tenha coragem. Coragem para não paralisar na dificuldade, coragem para ir à frente mesmo quando tudo faz com que a gente paralise, coragem para confiar em Deus e entregar a nossa vida inteiramente a Ele. E nono e último lugar, confiança na providência. Mesmo sem garantias humanas, confiou que Deus conduzia tudo. Eu acho que uma das maiores e mais belas virtudes da vida é a virtude da confiança em Deus. Porque a providência do Senhor, ela é tão grande, muitas vezes a gente não confia tanto. Muitas vezes a gente desconfia, né, da providência do Senhor. E quando nos falta confiança, a gente não consegue acessar e chegar até essa providência do Senhor na nossa vida. Então, que a gente aumente a confiança, que a gente peça, Senhor, aumenta a minha confiança, aumenta a minha fé, aumenta o meu amor em Ti, para que eu confie mais, para que eu tenha mais fé, para que eu saiba que a Tua divina providência vai me alcançar em algum momento, mesmo quando eu não enxergar isso. Então, que a gente aprenda essas 7 coisas que eu falei, mesmo que rapidamente, né, mas vai salvar, então vai ficar lá no YouTube. A gente tem muito que aprender com São José, não somente pedir coisas, né, como eu falava outro dia para vocês, mas, de fato, a gente tem uma riqueza, tem um tesouro para aprender e para modelar da vida dele. Então, que essa meditação de hoje seja sobre essas coisas que eu falei. Quantas virtudes nós podemos aprender com ele? A confiar, o trabalho, a ter fé, a ter humildade. Então, que a gente também aprenda com ele a tudo isso. Amém? Boa noite, fiquem com Deus. Até amanhã. Amanhã é o penúltimo dia, eu já estou chorosa com isso. Mas é necessário, né, finalizar. Se Deus quiser, a gente vai começar outro projeto. Mas estamos chegando ao fim, graças a Deus. E graças a Deus que vocês estão aqui, firmes e fortes, fiéis, e não desistiram, e que não desistam até quarta-feira, né? Eu estou muito animada para viver até o último dia com vocês, rezar com vocês, e que Deus abençoe, São José rogue por cada um, e a Virgem Maria interceda. Estivemos e estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, gente. Até amanhã, se Deus quiser.